A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livreto de Austin Sparks, republicado em 2001. Cristo, tudo em todos. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 3,11. No qual não pôde haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Muito tem sido feito nos últimos dias para trazer as grandes magnitudes do universo à compreensão do homem e mulher comuns. Isto significa que muitas pessoas estão interessadas na explicação do universo e, sem dúvida alguma, do curso desta terra e da criação e história do homem. Mas cremos ter a resposta final e positiva para esta investigação. Para nós, há somente uma definida e conclusiva explicação do universo, e esta explicação é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Contudo, que é eternamente relacionado a Ele. Não importa quanto leiamos e estudemos, nunca teremos a explicação do universo, no todo ou em parte, até que venhamos a enxergar o lugar do Senhor Jesus no eterno propósito de Deus. As simples conduta abrangentes palavras, Cristo é tudo em todos, resumem toda a matéria desde a eternidade, através de todos os estágios de tempo, até a eternidade. Primeiramente, então, vemos que Cristo é tudo em todos. Significa, número 1, a explicação da própria criação. Esta carta aos Colossenses faz esta mesma declaração em outras palavras. Ela nos diz que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Capítulo 1, 16 e 17. Esta é uma declaração abrangente e claramente mostra que Cristo, sendo tudo em todos, é a explicação de toda a criação. Porque foram todas as coisas criadas? Porque Deus, por meio dele, trouxe o universo à existência? Porque este grande sistema universal existe e se mantém? Qual é a explicação do mundo? A resposta é para que Cristo possa ser tudo em todos. A intenção no coração de Deus, ao ter trazido este universo à existência, era que, ao final, toda a criação pudesse apresentar a glória e a supremacia de seu Filho, Jesus Cristo. E este específico pequeno fragmento, e nele tudo subsiste, diz muito claramente que, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, o universo inteiro se desintegraria, desmembrar-se-ia. Ele estaria sem seu fator unificador. Ele cessaria de ter uma razão para ser mantido como uma completa e concreta unidade. Seu subsistir, sua falha em se desintegrar e acabar, é por causa disto. Deus tem determinado que o Senhor Jesus será o centro governante
deste universo inteiro, e ele, o Filho de Deus, é a explicação da criação. Se não fosse por ele, nunca teria havido uma criação. Tire-o fora e a criação perde seu propósito e seu objetivo, e não precisa mais ir adiante. Cristo é tudo e em todos. Era o pensamento dominante na mente de Deus durante a criação do universo. Isto pode deixá-los indiferentes em certa medida e não levá-los muito longe, mas eu arrisco pensar que o que irei dizer irá levá-los um pouco mais adiante e aquecerá seus corações, pois a perspectiva é esta, que quando Deus tiver as coisas como na eternidade passada determinou tê-las, e Ele irá tê-las assim, cada átomo deste universo inteiro irá mostrar a glória de Jesus Cristo. Vocês não serão capazes de olhar para algo ou alguém sem ver Cristo glorificado. Uma abençoada perspectiva. É algo feliz quando, como um grupo de filhos do Senhor, nós podemos estar juntos por horas a fio, ou mesmo dias a fio. Quando nós estamos ocupados com o Senhor, como nosso único interesse comum, e todos estão elevados nele, quando temos um tempo como este e voltamos ao mundo, que atmosfera diferente encontramos, como nos sentimos frios. É algo agradável encontrar o Senhor em seus filhos e estar enclausurado com Ele desta forma. Contudo, mesmo isto é apenas em parte. Todavia, o eterno dia está chegando, quando não haverá o voltar para o mundo em uma manhã de segunda-feira, depois de um dia nos átrios do Senhor. Quando estaremos tocando, ninguém mais além do Senhor, e o universo inteiro estará cheio dele. Cristo, tudo em todos. Este é o alvo de Deus. Isto é o que ele tem determinado. Tudo mostrando o Senhor Jesus, tudo para ele. Agora, vemos uns nos outros muitas coisas que não o Senhor Jesus. O dia está chegando quando vocês nada verão, exceto o Senhor Jesus em mim, e eu nada verei, exceto o Senhor Jesus em vocês. Nós seremos conformados à imagem do seu Filho. Sua glória moral brilhará e será mostrada. Cristo será tudo em todos. Deus o determinou, e o que Deus determinou, ele terá. Esta é então a explicação da criação, que Cristo seja tudo e em todos, e sobre tudo tenha a preeminência. Em Romanos, o apóstolo Paulo tem uma declaração muito notável dentro deste contexto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 19 ao 22. Notem o que isto realmente diz e implica. A criação está imbuída por uma expectativa ardente. Esta expectativa é com gemidos tais como um árduo trabalho, uma expectativa de esperança, não da dissolução do universo sobre o que certos cientistas tanto falam. Contudo, a esperança e os gemidos até o momento estão deliberadamente colocadas sobre um reinado de vaidade, feitos para ser tudo em vão até um tempo e alvo fixados. Este clímax é em duas partes. Uma é a revelação dos filhos de Deus, a outra ligada com aquela,
o livramento da criação de estar sujeita à corrupção. Tudo isto é levado de volta à eternidade passada e unida com o Senhor Jesus como Filho, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 8:29. Na passagem anterior, há uma declaração definida e uma clara implicação. A declaração é que a criação estava sujeita à vaidade. Seu estado é o cativeiro da corrupção. Claramente, a implicação é que houve um tempo definido quando, por causa de sua corrupção, a criação inteira foi levada a uma condição na qual é forçada a gemer e se esforçar em direção a um alvo que não pode ser alcançado. É em conexão com isto que surge espaço para toda a gama e a natureza da interferência satânica na criação, a qual objetiva a desafiar o propósito divino final na criação e a frustrá-lo ao trazer corrupção. Tão universal foi esta corrupção que uma sentença de vaidade foi pronunciada sobre toda a criação. O efeito disto foi e é que a criação nunca pôde atingir o objetivo de sua existência, salvo no campo da santidade e semelhança divina. Aqui também se encaixa toda a gama da redenção que está em Cristo Jesus, a obra universal que ele consumou por meio de sua cruz, destruindo a obra do diabo e, potencialmente, o próprio diabo, com todo o poder destruidor do pecado e destruidor da corrupção, advindos de sua natureza e vida sem pecado, a eficácia de seu incorruptível sangue e a provisão da justificação e santificação para todos os que creem, estes, por regeneração, se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17. Apenas por este meio, a criação pôde ser liberta. Quando estes filhos de Deus forem manifestos, seu número completo, e todos que têm recusado esta salvação forem rejeitados do domínio de Deus, então a criação será liberta e sua intenção original será atingida, Cristo sendo tudo em todos. Número 2. A explicação do homem. Depois, em seguida, como uma parte central da criação, temos o homem. Qual é a explicação do homem? Qual é a explicação de Adão como o primeiro homem? Há uma pequena passagem da Escritura que responde isso. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Romanos 5,14, que é Cristo. Uma figura daquele que havia de vir. Esta é a explicação do homem. Deus planejou que cada homem ingresso neste mundo seja conformado à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Multidões perderão isto, mas haverá multidões tais que nenhum homem poderá enumerar, de cada tribo, raça, nação e língua, que alcançarão isto. Que alto chamado, que concepção diferente do homem é adequada à daquela que é popularmente aceita? E que tremenda coisa a ser perdida! E ainda assim, há muitos que dizem, reclamando que se tivessem podido escolher, nunca teriam vindo a este mundo. Tem havido aqueles que, numa hora de eclipse, maldizem o dia em que viram a luz. Ah, mas algo deu errado aí. Isto não é como o Senhor planejou que fosse. E não importa quantos dias depressivos tenhamos, quando nos perguntamos depois de tudo se realmente vale a pena, retornemos em nosso íntimo ao pensamento de Deus. É nosso tremendo privilégio, a mais alta honra que podia ser conferida a nós,
do ponto de vista divino, que tenhamos nascido. Nem sempre nos sentimos ou falamos desse jeito, mas, constantemente, somos compelidos a nos voltarmos ao ponto de vista de Deus sobre isso e a nos lembrarmos que seu propósito é o de ter um universo povoado com tais que sejam conformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Um povo que é uma manifestação universal do Cristo glorificado com a glória do Pai. Este é um privilégio, uma honra, algo para o qual vale a pena ter nascido. Esta é a explicação do homem. Podemos apenas tocar levemente muitos desses assuntos e caminhar adiante. Número 3. A explicação da redenção. Além disso, esta palavra, Cristo é tudo em todos, é a explicação da redenção. As coisas, é claro, deram errado. O propósito de Deus sofreu interferência. Ele não podia nunca ser frustrado completamente, mas houve outro que determinou tanto quanto estivesse em seu poder, que aquela apresentação universal de Jesus Cristo, o ser tudo em todos, do Senhor Jesus, nunca acontecesse. Houve alguém que desejou ter aquilo para si mesmo, que ele pudesse ser o Senhor universal da terra e céu. Esta interferência tem feito uma grande diferença por certo tempo. Ela tem interferido com o homem e o transformado em outro, aquém do que Deus pretendia que ele fosse. Ela tem arruinado a imagem. No entanto, a redenção através da cruz do Senhor Jesus. Qual é a explicação da cruz? Por um lado, qual é a explicação de toda aquela expiação, aquela obra sobre si, a ser feito uma maldição por nós em nosso lugar? E ainda por outro lado, como complemento disto, qual é a explicação daquela cruz sendo operada no crente de forma que o crente se torne unido com ele na semelhança de sua morte e enterro como uma experiência espiritual? Toda aquela aplicação do Calvário que é tão dolorosa, tão terrível de passar através, sim, a desintegração do velho homem, o cortar fora do corpo da carne, aquele conhecimento interior do poder da cruz, tão terrível à carne. Qual é a explicação? Amados, é que Cristo seja tudo e em todos. Por que somos quebrados? Para dar lugar ao Senhor Jesus. Por que somos trazidos ao pó pelo Espírito Santo quando Ele opera a morte do Calvário sobre nós? De forma que o Senhor Jesus possa tomar o lugar que nós na carne temos ocupado. Algumas vezes entendemos errado esta aplicação da cruz. O inimigo está sempre em nosso ombro, insinuando e sugerindo a inclemência de Deus em nos esmagar, nos humilhar, nos reduzir a nada e dizendo que não há fim nisto, tentando assim nos derrubar. Amados, a cruz foi pretendida somente para fazer o Senhor Jesus tudo em todos para nós. Devido ao modo como o Senhor tem tratado conosco, o modo pelo qual Ele tem aplicado a cruz, nos plantando naquela morte e enterro, não é verdade que nós o conhecemos de um modo que nunca o conhecemos antes? Não é por este modo que Ele tem se tornado o que é para nós, cada vez mais e mais amado dos nossos corações? O aumento do Senhor Jesus em nós é para nós e pelo caminho da cruz. Sabemos muito bem que o nosso principal inimigo é o nosso eu, a nossa carne. Esta carne não nos dá descanso, nem paz, nem satisfação. Não temos alegria nela. Ela é obsessiva, nos absorve constantemente,
se pavoneia atravessando o nosso caminho para nos roubar a verdadeira alegria de viver. O que deve ser feito com ela? Bem, na cruz e pela cruz, somos libertos de nós mesmos, não apenas de nossos pecados, mas de nós mesmos. E sendo libertos de nós mesmos, somos libertos para Cristo. E Cristo se torna muito mais que nós. É um processo doloroso, mas gera um fim abençoado. E aqueles que dentre nós que tenham tido a maior agonia ao longo deste caminho, testificariam, eu creio, que o que isso nos trouxe do conhecimento e das riquezas do Senhor Jesus faz todo o sofrimento valer a pena. Assim, é a obra do Senhor por nós. É a obra do Senhor em nós. Pela cruz, somente é pretendida no pensamento divino para abrir espaço para o Senhor Jesus. O altar de bronze do tabernáculo, assim como o do templo, era um altar bem grande. Era possível pôr toda a mobília restante do tabernáculo inteiro dentro dele. Sim, o altar tem que ser bem grande. Deve haver um grande espaço para Cristo crucificado. Ele irá preencher todas as coisas e ele será a plenitude de tudo, e não haverá lugar para nós no final de tudo. Isto o deixa atônito? Certamente não. Assim a cruz, a obra de redenção através daquela cruz, tem como sua explicação simplesmente isto: que Cristo seja tudo e em todos. Que em todas as coisas ele possa ter a preeminência. Isto, pois, é a explicação de nossas experiências. O porquê do Senhor tratar conosco como Ele trata? O porquê dos crentes passarem através das experiências que atravessam? E por que elas passam por coisas que ninguém mais parece chamado a atravessar? O porquê de algumas vezes eles quase invejarem os incrédulos pela vida fácil que tanto deles têm? Isso explica o tratamento do Senhor com Israel no deserto. Mesmo após sua libertação do cativeiro e tirania do Egito, houve quebrantamento de corações e agonia. Por que esta disciplina no deserto? Eles ainda pensavam no Egito. A obra que o Senhor estava fazendo neles era de forma que eles pudessem ser tudo neles e para eles. Se ele cortava seus recursos naturais, era apenas para mostrar quais eram seus recursos celestiais. Se ele cortava seu poder natural, era para que eles pudessem vir a conhecer o poder dos céus. O que quer que seja que ele pudesse tirar deles, ou os conduzir a, era como vista a tirá-los de si mesmos, e com vista a que ele mesmo pudesse ser tudo em todos. Esta é a explicação de nossas dificuldades. O Senhor conhece como melhor tratar com cada um de nós, e Ele não usa métodos padronizados. Ele trata com você de um modo e comigo de outro. Ele sabe como nos conduzir a experiências que são bem calculadas para nos trazer à posição aonde o Senhor é tudo em todos. Número 4. A explicação do crescimento cristão. O que é o crescimento espiritual? O que é maturidade espiritual? O que é caminhar no Senhor? Temo que tenhamos ideias embaralhadas sobre isso. Muitos pensam que maturidade espiritual é um conhecimento mais abrangente da doutrina cristã, uma compreensão mais larga da verdade das Escrituras, uma ampla expansão do conhecimento das coisas de Deus, e muito destas características são registradas como marcas de crescimento, desenvolvimento e maturidade espiritual. Amados, não é nada disso. A marca distintiva do verdadeiro desenvolvimento e maturidade espiritual é esta: que nós tenhamos crescido bem pouco e que o Senhor Jesus tenha crescido muito mais.
A alma madura é aquela que é pequena em seus próprios olhos, mas em cujos olhos o Senhor é grande. Isto é crescimento. Nós podemos saber muitas coisas, podemos ter uma maravilhosa compreensão da doutrina, do ensino, da verdade, até mesmo das Escrituras, e ainda ser espiritualmente muito pequenos, muito imaturos, muito infantis. Há muita diferença entre ser infantil e ser semelhante a uma criança. O crescimento espiritual real é somente isto. Eu diminuo, ele cresce. É o Senhor Jesus se tornando mais. Vocês podem testar o conhecimento espiritual e o crescimento através disto. Então, de novo, esta palavra é. Número 5. A explicação de todo o serviço. O que é o serviço cristão de acordo com a mente de Deus? Não é necessariamente termos uma programação cheia de atividades cristãs. Também não é que estejamos sempre ocupados naquilo que denominamos coisas do Senhor. Não é a medida e a quantidade de nossa atividade e trabalho, nem o grau de nossa energia e entusiasmo nas coisas do reino de Deus. Não são nossos esquemas, nossos projetos para o Senhor. Amados, o teste de todo serviço é seu motivo. Será que o motivo é, do começo ao fim, que em todas as coisas ele possa ter a preeminência, que Cristo possa ser tudo em todos? Vocês conhecem as tentações e a fascinação do serviço cristão. A fascinação de estar engajado, de estar ocupado com muitas coisas, ter sua programação, esquemas, projetos, estar envolvido nessas coisas e sempre presentes a elas. Há um perigo aí que tem apanhado multidões dentre os servos do Senhor. O perigo é que isso os leva à projeção, torna a obra deles e a obra deles, interesses deles. E quanto mais governam e caminham nisto, mais satisfeitos ficam. Não há uma diferença entre passar o dia no serviço cristão como um mero desfrutar da atividade, com a fascinação disto e todas as vantagens e facilidades que isto provê para nós mesmos, e a gratificação disso à nossa carne. Há uma grande diferença entre isto e Cristo, tudo em todos. Algumas vezes, este último é alcançado ao sermos postos fora de ação, pois então, este é o teste. Se estamos ou não completamente satisfeitos de sermos colocados totalmente fora de ação, para que Ele, tão somente o Senhor, possa ser mais glorificado deste modo, se tão somente Ele puder vir ao que é seu. Não importa nada se somos vistos ou ouvidos, estamos alcançando um lugar, na graça de Deus, aonde ficamos bem contentes em ser largados num canto, sem ser vistos ou notados, se deste modo o Senhor Jesus puder vir para o que é seu mais rápida e completamente. De algum modo, temos sido pegos nisto e pensamos que o Senhor somente pode vir ao que é seu se nós formos um instrumento. A rivalidade na plataforma e no púlpito, a sensibilidade, porque é um posto antes do outro, porque o sermão de um recebe mais atenção do que o do outro, os comentários favoráveis feitos todos em uma só direção e etc. Conheço bem tudo isto, afinal de contas, o que nós estamos buscando? Estamos buscando impressionar nossa audiência pela nossa habilidade ou fazer conhecido nosso Senhor. É uma grande diferença. Algumas vezes, o Senhor ganha mais de nossos maus momentos do que pensamos. E pode ser que quando temos bons momentos, Ele não tenha obtido o máximo. É por causa disto que há necessidade de sermos postos de lado, mantidos fracos e humildes, para que Ele possa ter a preeminência. O desafio do serviço, conforme o pensamento de Deus, é somente este:
por que o estamos fazendo? Queremos estar na obra porque gostamos de estar ocupados? Ou é absolutamente e somente para Ele, por qualquer meio, Ele possa vir ao que é seu, para que o alvo de Deus possa ser concretizado? Se Ele puder ser tudo e em todos pela nossa morte, assim como pela nossa vida, será que chegamos ao ponto onde realmente desejamos que Cristo seja glorificado em meu corpo, quer pela vida ou pela morte? Filipenses 1:20. Esta é a explicação do serviço do ponto de vista de Deus. É claro, isto é a explicação de muitas outras coisas. É também. Número 6. A explicação de todo o Antigo Testamento. Nós não demoraremos examinando em detalhes como é isto, mas apenas o indicaremos e passaremos adiante. O que é o Antigo Testamento? Ele está todo resumido em grandes representações de Jesus Cristo. Veja as duas principais, o tabernáculo e o templo. Estas são duas representações abrangentes do Senhor Jesus, tanto em sua pessoa como em sua obra, e elas ocupam desta forma o lugar central na vida do povo escolhido, cuja vida é unida a eles. As duas são uma. Enquanto o povo eleito se mantém num relacionamento correto com aquele objeto central, o tabernáculo ou o templo, enquanto lhe dá seu lugar de honra e reverência e o mantém em seu lugar da mais alta santidade, enquanto eles são verdadeiros ao seu espírito, suas leis e seu testemunho, e embora seja entre todos os povos da terra os menos capazes naturalmente de cuidar dos seus próprios interesses, ainda assim são o povo supremo da terra. Não há uma nação ou povo na terra capaz de permanecer diante deles. Eles nunca foram treinados na arte da guerra. Não têm uma longa história de armas e estratégia militar. E são em si mesmos um povo indefeso. Ainda assim, eles tomam ascendência não apenas sobre nações individuais maiores e mais fortes que eles, mas sobre uma combinação de nações. E embora todos se unam contra eles, enquanto verdadeiros aqueles objetos central, eles são supremos. Aquele objeto central é uma representação do Senhor Jesus em sua pessoa e obra. A interpretação espiritual disto é que quando o Senhor Jesus tem seu lugar, há supremacia. A absoluta supremacia, quando Ele em todas as coisas tem a preeminência em, através e por meio do seu povo. Cristo é tudo em todos. Quando isto é verdade em seu povo, não existe forças capazes de lhes resistir. O segredo da absoluta supremacia e soberania é o Senhor Jesus ter seu lugar nas vidas e nos corações, em todos os afazeres e relacionamentos do seu próprio povo. Então, os portões do inferno não poderão prevalecer. Além disto, é também. Número 7. A explicação do Novo Testamento. O Novo Testamento traz diminutos grupos pequenos entre os povos da terra, desprezados, expulsos, dificilmente permitidos a falar, sem serem amargamente molestados, e sobre os quais eventualmente vinha a ira e o ódio organizado das nações deste mundo, culminando em que todos os recursos do grande império de ferro foram explorados e postos em operação para destruir a memória deste humilde e desprezado povo. A história é exatamente esta, que os impérios quebraram e os poderes mundiais cessaram de existir. Nós rodamos o mundo agora para olhar as relíquias e ruínas desses grandes impérios. Mas onde está aquele povo do caminho, desprezado nazareno? Uma grande multidão que nenhum homem pode enumerar,
O céu está cheio deles, e aqui na terra há dezenas de milhares que conhecem e amam o Senhor Jesus, que são deste caminho. A explicação é que Deus determinou que seu Filho seja tudo, e em todas as coisas tenha preeminência. Tenha um relacionamento vivo com o Filho de Deus, e homens e infernos podem fazer o que quiserem. Deus irá atingir seu alvo, e tal povo será triunfante. Uma palavra a mais. Isto também é. Número 8. A explicação da igreja. O que é a igreja? O pensamento de Deus não é o cristianismo, não é o de ter igrejas como centros organizados do cristianismo, não é a propagação do ensino e empreendimento cristão. O pensamento de Deus é o de ter um povo na terra, no qual e no meio do qual Cristo é tudo em todos. Esta é a igreja. Temos que revisar nossas ideias. No pensamento de Deus, a igreja começa e termina com isto: a absoluta supremacia do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus está sempre buscando é juntar aqueles de seu povo que mais completamente concretizarão este pensamento dele e serão para ele a satisfação do seu próprio desejo eterno. O Senhor Jesus, em todas as coisas, tendo a preeminência e sendo tudo em todos. Ele ignora a grande instituição e assim chamada igreja, e esta, com aqueles que em si mesmos são de um humilde e contrito espírito e que tremem diante de sua palavra, e nos quais o Senhor Jesus é o único objeto de reverência e adoração. Estes satisfazem o coração de Deus. Estes, para ele, são a resposta à sua eterna busca. Vocês percebem que a palavra de Deus diz isto? Vejam novamente Colossenses 3,11, no qual não pôde haver grego nem judeu, incircuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eles têm ser revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Observem atentamente essas palavras e vocês entenderão que este é o homem corporativo, a igreja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:23. E ali, naquele homem corporativo, não pôde haver grego ou judeu. Note as palavras. Não diz que gregos e judeus se unem em uma abençoada comunhão. Não. Não há uma nacionalidade na igreja. Temos nos livrado de todas as nacionalidades. E agora temos um novo homem espiritual, uma nova criação, onde não pode haver grego, judeu, escravo e livre. Todas as distinções terrenas se foram para sempre. É um novo homem. O braço direito não é um judeu e o braço esquerdo um grego. Não, isto passou. Nesta igreja há apenas um novo homem. Não uma combinação onde anglicanos, metodistas, batistas, congregacionais e todo o resto se juntam e esquecem suas diferenças por um tempo. Isto não é a igreja. Na igreja, estas diferenças não são meramente cobertas por um tempo. Elas não existem. Há um corpo, um espírito. A igreja é Cristo. Cristo é tudo em todos. Tenha isto e tem-se a igreja. Chamar qualquer outra coisa de igreja é deixar isso de fora. É uma contradição. Testem-na através disso. Se é verdade que a vida cristã, conforme o pensamento e a mente de Deus, é somente isto, Cristo tudo em todos, então somos eu e você verdadeiros cristãos? Pois temos visto que mediante a cruz nós desaparecemos para dar lugar para o Senhor Jesus. Agora, se professamos ter vindo pelo caminho do Calvário até o Senhor, a implicação é que desaparecemos por intermédio desta cruz, para que Cristo seja tudo em todos.
O que pensar? Queremos nós um pedacinho do mundo? Nós ainda, voluntariamente, nos apegamos a esta ou aquela coisa fora do Senhor, porque o Senhor Jesus não tem nos satisfeito plenamente e precisamos ter um contrapeso? Um cristão mundano é uma contradição de termos. Ter um pouquinho de algo fora de Cristo é negar o Calvário e permanecer diretamente em oposição ao eterno propósito de Deus referente a Cristo. Você assume esta responsabilidade? Deus determinou isso desde toda a eternidade no referente a seu Filho. Podemos nós professar, pertencer ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo ainda não ser verdade que Ele é tudo em todos para nós? Se podemos, há algo errado, há uma negação, uma contradição. Estamos nós opondo ao pensamento e propósito de Deus. É verdade que Ele é tudo em todos? Ele será isto, se tomarmos todo o caminho. Estas sugestões sutis que estão sempre sendo sussurradas em nossos ouvidos, que se desistirmos disso ou daquilo, iremos nos arruinar e a vida será mais pobre, seremos reduzidos até que nada tenha restado. É uma mentira. É isto que contrapõe o grande pensamento de Deus sobre nós. O pensamento de Deus sobre nós é que alguém, nada menos que seu Filho, Jesus Cristo, em quem toda a plenitude da divindade habita em forma corpórea, seja a nossa plenitude. Toda a plenitude de Deus em Cristo para nós. Você nunca obterá isto ao rejeitá-lo. A vida será muito menos do que precisa ser se você não for até o fim com o Senhor. E o que se obtém em matéria de nossa consagração ao Senhor, nosso inteiro e completo abandono a Ele em nossas vidas, nosso deixar completamente tudo que não é do Senhor, isto se obtém no domínio do serviço. Esta carne ama se jactar na obra cristã e nos diz que se passarmos a ser dependentes do Senhor, nós passaremos a ter um tempo de ansiedade. Mas uma vida de dependência de Deus pode ser uma vida de contínuo romance. E é ali que fazemos descobertas que são constantemente maravilhosas. Você pode estar quase morto num minuto e no seguinte o Senhor lhe dá algo para fazer e você ficará muito vivo. Dependendo dele para cada respiração sua, assim você vem a conhecer o Senhor. Mas, depois daquela experiência, você se torna de novo inútil e morto por um tempo. Contudo, você se lembra de que o Senhor fez algo. Então, Ele faz de novo. E a vida se torna um romance. Ninguém pensaria que você estava dependendo do Senhor para a sua própria respiração. É algo muito abençoado saber que o Senhor está fazendo isto, quando você não pode fazê-lo de jeito nenhum. É humano e naturalmente impossível, mas o Senhor está fazendo. Prossigamos, amados, no assunto da igreja. Apliquem o teste. Não estou falando com julgamento ou censura, nem tenciono discriminar num sentido errado. Mas deixe-me ser fiel para nós. Nossa comunhão deve estar onde o Senhor Jesus é mais honrado. Nossa comunhão deve estar onde Deus tem o que é seu mais plenamente, onde Cristo é tudo em todos. Nós não podemos estar presos por tradições, por coisas que levantam um clamor e assumem uma denominação. Onde o Senhor é mais honrado, aí é onde nossos corações devem estar. Onde tudo o mais é feito subserviente e apenas isto, Cristo, tudo em todos. Este é o pensamento de Deus sobre a igreja, e este deve ser o lugar aonde os nossos corações gravitam, o lugar onde Deus vai registrar seu testemunho
e trazer o impacto deste testemunho sobre outros será encontrado onde o Senhor Jesus é mais honrado. E vocês perceberão que onde houver pessoas famintas, vocês terão oportunidade de ministérios se vocês estiverem completamente em acordo com o propósito de Deus referente a seu Filho. Número 9. Vivenciando tudo. Lembre-se que tudo relacionado ao cristão é experimental. Tudo em relação ao Senhor Jesus é essencialmente experimental. Não é apenas uma doutrina, não é questão de credo, não é que aceitemos certas declarações de doutrinas ou credo e que somente por isso sejamos trazidos a um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós não nos tornamos cristãos por aceitar declarações doutrinárias ou credos ortodoxos ou fatos sobre o Senhor Jesus. A igreja não se constitui sobre esses parâmetros, embora a igreja defenda certos princípios. A experiência tem que ser operada na vida. Você deve se tornar parte dela e ela parte de você. Não é suficiente crer que Cristo morreu na cruz. Isso deve se aplicar aqui em nossas vidas, tornando-se uma experiência, uma poderosa e operante força e fator em nosso ser. A igreja não é constituída sobre uma base de declarações doutrinárias. Você não pode juntar pessoas e dizer: isto parece perfeitamente confiável, constituiremos nossa igreja sob esta base. Você não pode fazer isso. A igreja é aquela na qual a verdade tem sido operada, na qual ela tem se tornado experimental. Credos não pode nos manter junto quando o inferno se levanta para nos dividir. Não. O credo mais ultrafundamentalista não tem conseguido manter as pessoas juntas. A unidade do Espírito é algo trabalhado lá dentro. A menos que seja assim, nada pode resistir contra os espíritos de divisão e cismas que estão por aí. Tudo precisa ser experimental, não apenas doutrinário ou confessional. Aqui, agora, onde você chega à realidade de Deus, é uma coisa cantar hinos sobre Cristo ser tudo em todos, olhar para isto como algo objetivo e concordar com isto. Mas é outra coisa ser trazido experimentalmente ao lugar onde a verdade realmente opera. Há muitos que dirão hoje: sim, isso está certo, Cristo é tudo em todos. E amanhã de manhã, quando você os toca sobre algum assunto melindroso em que suas preferências estão envolvidas, você percebe que Cristo não é tudo em todos. Temos que chegar a isto pela experiência, que o Senhor nos dê graça para isto. O apelo final que faço é que nós todos busquemos novamente a intronização do Senhor Jesus como Supremo Senhor em nossos corações, em cada parte da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, que se houver algo que temos segurado, que deixemos ir. Se temos tido qualquer reserva, que a quebremos agora. Se temos sido menos que completamente comprometidos com Ele, de agora em diante, isto não seja mais assim, mas que Ele seja tudo em todos a partir de agora. Este deve ser nosso entendimento, nosso compromisso com o Senhor. Fará isto você? Peça ao Senhor para quebrar cada amarra que está no caminho dele, se tornar tudo em todos. Estamos preparados para isto? Finalizamos aqui a leitura desse texto maravilhoso de Austin Sparks, Cristo, tudo em todos. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Que Deus te abençoe. Que possamos buscar essa plenitude de Cristo em nós. Amém.